Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Talvez você não ache um versículo na Bíblia menor do que esse. Duas palavrinhas: não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15: não furtarás. Eu estava conversando com meu cunhado, o Felipe, a maioria de vocês deve conhecer, né? E eu falei assim para ele: eu vou pregar na igreja no primeiro domingo de julho. E a gente conversando, ele falou assim: tá, qual texto você vai pregar? Aí eu falei: não furtarás. Aí ele olhou para mim assim: nossa, colocaram um corintiano para pregar não furtarás na igreja. No que isso vai dar, né? Aí eu olhei para ele e falei: o que ele está querendo dizer com isso? Me mostrou um vídeo de torcedores que foram na arena, assaltaram a bilheteria, e o jornalista da Globo ainda falou assim: nossa, agora eles estão roubando eles mesmos. E o vídeo era de verdade, gente, depois vocês procuram na internet. Aí eu falei: bom, pelo menos foi uma oportunidade para eu explicar para ele da pregação expositiva, né? Eu falei: não, é que lá na igreja a gente crê que a Bíblia, ela é, do começo ao fim, ela é inspirada por Deus, então nós temos que pregar todos os textos, e nós estamos fazendo isso de maneira contínua, e estamos na série dos 10 mandamentos, sem pular nenhum. Então, estivemos aqui na semana passada pregando o não adulterarás, e hoje, seguindo essa sequência, seguindo esse compromisso da série, a gente começa a falar do não furtarás. Então a pregação expositiva, ela tem dessas coisas, de colocar um corintiano para falar de não furtarás, né? Irmãos, quando a gente olha esse mandamento, para além da ética cristã, parece que ele tem mais peso do que os outros, porque se a gente comparar, por exemplo, com o da semana passada, o não adulterarás, muitas vezes a sociedade, ela relativiza algumas coisas. Então, a traição ao marido, o pessoal justifica, né, as situações, o homem chega a falar para o outro amigo que está flertando com a amiga do trabalho, e o outro... Não é uma coisa assim, o pessoal relativiza, né, a mentira, o pessoal justifica a mentira para talvez algo que possa impedir, ou justificando porque vai ser bom para alguma pessoa ou para outra. Então tem alguns mandamentos que o próprio aborto, todos esses mandamentos que nós temos pregado aqui, de certa forma a sociedade, ela vai relativizando, né? O sexo antes do casamento, não, a cultura mudou e tudo isso. Mas parece que o furtarás, o roubo, é um negócio que choca, né? Para além de qualquer ética cristã, roubar parece que é algo assim que está no... Não, isso é errado, é condenável. A gente lembra quando a gente era criança que se chegasse em casa e o estojo tivesse um lápis, uma caneta que não era nosso, a mãe e o pai já faziam escarcéu, falava assim: onde é que você achou isso? Não, você vai e devolve amanhã para a pessoa, porque pegar as coisas dos outros é errado. A gente pode ser pobre, mas a gente é honesto, a gente não pega nada de ninguém. Se você pegar em países que nem tem ética cristã, mas lá vai roubar para você ver. O pessoal tem determinados tipos de roubo que você pode ter sua mão decepada, e não estamos falando de ética cristã aqui. Tem páginas na internet que fazem muito sucesso, de ladrões se dando mal em situações de crime, e o pessoal se regozija assim, né? Quando a câmera pega o ladrão, e aí o ladrão se dá mal, vem um carro e
Aí você vê os comentários nas páginas, o pessoal, nossa, é um deleite, né? Porque roubar é condenável, a gente não quer que o ladrão se dê bem, e até nessas páginas o pessoal ali coloca essa vingança, foi feita. Então, aquele que nunca deu uma risadinha de canto de boca vendo esses memes na internet, que atire a primeira pedra, viu? Tem uma pesquisa americana que foi feita e 86% dos adultos afirmaram que cumprem completamente a ordem de não roubar feita por Deus. Então 86% das pessoas nessa pesquisa disseram que sim, eu cumpro a ordem de não roubar. Então, será que a gente chegou até que enfim, no 8º mandamento, em um que a gente pode chegar e falar assim, ufa, até que enfim cheguei em um que eu vou estar tranquilo, porque nos outros 7 foi só pancada. Será que até agora eu posso falar, bom, eu vou embora do 8º aqui, tranquilo, porque eu não sou ladrão, eu não pego nada de ninguém, eu sou cidadão de bem, né, como o pessoal costuma dizer, eu sou cidadão de bem, eu não faço essas coisas. Então é isso que a gente vai tentar entender e responder no sermão de hoje, como se aplica a nós, esse 8º mandamento. Então eu separei em 3 partes aqui. Primeira, o que afinal o 8º mandamento proíbe? Segunda, como este mandamento se aplica a nós nos dias de hoje? E terceira, como Jesus se relaciona com o 8º mandamento. Então, vamos percorrer aí por esses 3 pontos ao longo da mensagem. Indo direto para o primeiro, o que o 8º mandamento proíbe? Eu peguei uma resposta de um catecismo ortodoxo que foi criado lá na época que a igreja da Reforma Protestante, e eles faziam confissões de fé, catecismos para orientação do povo. E a resposta em relação ao 8º mandamento dessa confissão de fé diz assim: ele proíbe não apenas o roubo ou o furto, sujeito por lei à punição. Aos olhos de Deus, o roubo inclui trapacear, fraudar o nosso próximo por meios de esquemas que podem parecer legítimos, tais como medidas imprecisas de peso, tamanho ou volume, propaganda enganosa, dinheiro falso, juros excessivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, ele proíbe toda a ganância e o desperdício inútil dos seus dons. Essa é a definição do catecismo, ela é comprida, então para facilitar eu quebrei ela em 3 partes e eu queria conversar com vocês a respeito dessas 3 partes. Roubo e furto, fraudar o próximo em relação a esquemas que podem parecer legítimos, mas não são, e ganância. Então, o que ele proíbe, dividido nesses 3 pontos. O primeiro, irmãos, é o mais óbvio de todos. O 8º mandamento proíbe completamente furtos e roubos, ou seja, tomar aquilo que não nos pertence. Esse é o mais óbvio que nós temos. O que é um furto? Pelo Código Penal, é a subtração, diminuição do patrimônio de outra pessoa sem que haja violência. E o roubo, ele é a subtração, mas é mediante grave ameaça ou violência. Então, a diferença do furto para o roubo é que no roubo você ameaça. A subtração ela é feita através de uma grande ameaça ou do uso da violência. O mandamento, obviamente, proíbe isso. Apossarmos daquilo que não nos pertence é errado, quer seja por arrombamento, invasão, furtos em lojas, quer seja por furtos de pequenas coisas. Tudo isso é proibido por esse mandamento. E, obviamente, o mandamento também proíbe apossar-se da própria pessoa, né? Dos bens e dela própria, como um sequestro, por exemplo.
Essa é a maneira mais óbvia, mas a afirmação que nós lemos, ela diz que enganar, fraudar o nosso próximo em esquemas que parecem ser legítimos, mas não são, também é uma quebra do 8º mandamento. E ele usa o termo uso de balanças imprecisas. A gente tem que pensar que quando ele foi escrito, em 1500, por volta de 1500, o comércio era basicamente a comercialização de bens e de alimentos e o comércio nos portos, seja peixes, seja grãos, e ele usa o termo balanças imprecisas porque as pessoas desde aquela época já usavam muitas vezes as balanças para fraudar o próximo, para enganar, para ter lucros maiores. Colocava lá a mercadoria e botava o dedinho na ponta para ficar mais pesado, ou subia a balança, não sei, enfim, já usava desse artifício de uma balança para fraudar o próximo. Se a gente tentar aplicar para os dias de hoje, as balanças obviamente ainda existem, mas as transações hoje elas evoluíram muito, as transações comerciais. Elas não ficam só em pesos e balanças, mas a gente consegue aplicar esse princípio para nós. Hoje nós vemos, por exemplo, escândalos contábeis, então empresas fraudando balanços para que investidores pensem que a empresa está indo bem, compre ações, só que aquilo é fraudado e as pessoas tomam baita de um prejuízo. Crimes de peculato, colarinho branco, políticos que usam dos bens públicos para fraudar, usando os recursos para benefício próprio e prejudicando o povo. Ludibriar os menos favorecidos, ou seja, muitas vezes pessoas de pouca instrução ou pobres que não têm acesso aos tribunais e nem sabem os direitos que elas têm, e quem tem o conhecimento usa isso para desfavorecer, para prejudicar. Patrões que fraudam trabalhadores em seus salários, prejudicando os trabalhadores em seus vencimentos. Olha o que Tiago, no capítulo 5, versículo 4 diz: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros, ou seja, dos trabalhadores, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então aqui uma situação que Tiago está apontando de que os senhores das terras estavam prejudicando e não pagando de forma justa os trabalhadores do campo. O catecismo também incita juros excessivos. E aqui, irmãos, quando o catecismo fala juros excessivos, ele não está demonizando o mercado financeiro como um todo, dizendo que você não pode cobrar juros. Mas aqui é os juros em cima de uma pessoa que muitas vezes ela passou pelo menos na época do Êxodo, teve seu campo destruído, ela está em situação de miséria, e as pessoas que tinham recursos naquela época usavam dessa situação para enriquecer e cobravam juros excessivos das pessoas. Então, os juros para você conquistar um patrimônio, para você expandir seus negócios dentro da estrutura do mercado, isso não é isso que está sendo condenado, mas os juros de forma a subjugar a pessoa. Êxodo diz assim, no versículo 25 do capítulo 22: se fizerem empréstimos a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Mas ele está falando aqui para pessoas em situação de penúria. Você vê a pessoa sem nenhum recurso, sem nenhuma condição de se levantar, e pessoas com recursos ainda subjugavam, cobrando valores exorbitantes. O catecismo, ele também condenou essa prática. Então, irmãos, nós temos o roubo e o furto, que foi o mais óbvio. Nós vemos também que a gente pode quebrar o mandamento fraudando o próximo, com esses diversos exemplos que eu citei aqui. E chegamos no terceiro,
que é a ganância. Tem uma definição de ganância que eu acho interessante, que diz assim: ganância é roubar com os olhos do coração. E nós vamos estudar daqui 2 domingos, se Deus permitir, a cobiça, que é o 10º mandamento, que vai tratar dos pecados que nascem no nosso coração. Em 1 Coríntios 6,10 a Bíblia diz que os gananciosos não herdarão o reino de Deus. O próprio Jesus, ele dá uma advertência numa passagem que 2 irmãos estão discutindo a herança, e um dos irmãos chega em Jesus e fala: Jesus, intercede aí para o meu irmão, porque a gente está discutindo a herança. E é interessante que essa pessoa, ela teve a oportunidade de conhecer o Messias, o Filho de Deus, e ele aproveitou a ocasião para fazer de Jesus um juiz entre uma disputa ali entre eles, para ver quem ia ficar com o dinheiro. E Jesus responde para ele: cuidado, atentai para todo tipo de cobiça, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. E depois ele vai contar a parábola. Nessa sequência desse texto, ele conta a parábola do homem rico. Por que falar de ganância? Porque ela nasce no coração, e se nós nos alimentarmos, ela vai provocar na frente a quebra do 8º mandamento. Esse é o ponto de falar de ganância. Se a gente não trabalhar no nosso coração sobre esse ponto, e ninguém está imune dela, essa é a verdade, seja quem tem mais recursos ou menos, dê tempo suficiente para ela no seu coração, e daqui a pouco a gente vai estar colocando ganhos e lucros acima de pessoas, acima de princípios, desperdiçando o tempo do nosso trabalho, sendo negligente, falsificando relatórios de despesas, subtraindo coisas do depósito, falsificando listas de presença, distribuindo mercadorias ou furtando caixas registradoras. O pecado, ele nasce no coração. Então, que a gente consiga trabalhar e pedir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para fugirmos de toda ganância. E no 10º mandamento nós vamos tratar com mais detalhes desse ponto. Irmãos, outra aplicação que nós podemos fazer, em Malaquias, o profeta denunciando o pecado do povo, ele diz que o povo estava retendo o dízimo naquela época, e isso era roubar a Deus. Como nós falamos um pouquinho atrás no momento dos dízimos e das ofertas, tudo é de Deus. Então nós somos apenas mordomos e administradores. Só que o povo estava retendo o dízimo naquela época, e o profeta foi duro ao falar: vocês roubam a Deus ao não entregar os dízimos e ofertas. É claro que aqui, irmãos, a gente precisa entender o contexto em que foi falado, porque a lei, ali onde o profeta estava falando para o povo de Israel, o pessoal estava dentro de um contexto da lei mosaica, a lei que foi dada a Moisés, onde disciplinava ali as questões dos dízimos. Mas perceba que o princípio do dízimo, ele deve permanecer, embora a gente não esteja sobre a lei de Israel. E por quê? Primeiro, o dízimo não nasceu na lei. Se a gente olhar no livro de Gênesis, o próprio Abraão, antes da lei, ele já dizimava ao Senhor. A lei veio, depois sistematizou, organizou a questão do dízimo, mas o dízimo nasce antes da lei, com Abraão. E também o dízimo não cessou com a igreja. A gente vê em Atos já as pessoas continuando com a prática do dízimo. E também nós temos aprendido aqui que a lei e os 10 mandamentos, eles revelam o caráter de Deus e a vontade de Deus para nós. Então eles são perenes.
eles são para a nossa vida. Então dizer que as leis cerimoniais civis, elas foram abolidas e com isso o dízimo, dizer que com isso o dízimo está abolido, não está correto. A lei de Deus é perene e a vontade de Deus está revelada na Escritura para nós. Mas acima de tudo, irmãos, para além dessa discussão de lei e de Antigo Testamento e Novo Testamento, nós não entregamos o dízimo como uma obrigação legal, nem para obtenção de bênçãos de Deus, como uma forma de barganha. Eu entrego para Deus e Deus me dá de volta, ou por medo de castigo divino. No Novo Testamento, na lei do amor, a gente entrega expressando a nossa gratidão a Deus, confiando que tudo vem dele, e também como meio de contribuir para o avanço do seu reino no mundo. A gente contribui para isso, em forma de gratidão, porque a gente reconhece que tudo vem de Deus, qualquer coisa é graça de Deus na nossa vida, e segundo, porque a gente precisa de recursos para cumprir o propósito de Deus. A gente precisa de recursos para cumprir o propósito de Deus na terra e seguir com a obra dele. É para isso que a gente contribui. O pastor Kevin DeYoung tem uma frase interessante que diz assim: se você tem dificuldade para colocar seu coração no lugar certo, envie seu dinheiro primeiro e seu coração vai segui-lo. Então é uma forma da gente pensar nisso. Achei bem interessante essa frase. Tentando aplicar mais um pouquinho para a gente, irmãos, a gente já falou algumas situações onde essa quebra de mandamento acontece. Eu tive essa semana num seminário da minha profissão e teve um painel bem interessante lá sobre ética, né? E por que as pessoas, quais os elementos existem para que as pessoas cometam desvios éticos e cometam fraudes nas empresas, né? O painel era sobre isso. Eu fiquei olhando, foi interessante, vou usar domingo na pregação, porque dá para aplicar. Olha, existe 3 coisas em toda fraude, em todo desvio de conduta, que é padrão para situações como essa: oportunidade, pressão e racionalização. Oportunidade, pressão e racionalização. E eu vou dar exemplos para ficar mais fácil para a gente gravar. Quando a gente está diante de uma tentação a respeito do 8º mandamento, oportunidade é a chance da minha vida, é a chance de eu mudar de vida. Quando terei outra oportunidade como essa? Ninguém vai perceber. Cavalo selado não passa 2 vezes. Se eu deixar passar, essa é a oportunidade. Os controles estão falhos. Eu vou fazer aqui e ninguém vai perceber. Então, oportunidade. Pressão. Os boletos estão vencendo. Vou perder minha família. Preciso entregar isso para o meu chefe. É urgente. Eu preciso. E o sentimento de pressão. E por último, racionalização. Todo mundo faz. Olha o país que a gente vive. Isso que você está fazendo é muito menor. Não vai prejudicar ninguém. É pequena coisa, é pouca coisa. E quando a gente cede e há esses 3 elementos, nós estamos vulneráveis à quebra do 8º mandamento. Momento frase de caminhão aqui. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. Nós estamos na cultura do jeitinho brasileiro, né?
E a gente até brinca com isso. Procura uma solução rápida, pragmática, para resolver problemas por meio de atalhos. Não precisa seguir o rito não, vamos por aqui que vai funcionar do mesmo jeito. E damos desculpas esfarrapadas, falando, não, o Brasil é assim, brasileiro é assim mesmo. Só que por trás dessa cultura surgem os grandes escândalos de corrupção que nós vemos nos dias de hoje. E os pequenos também. Nós somos rápidos para apontar os grandes casos de corrupção, mas os mesmos que apontam os grandes casos de corrupção, muitas vezes são eles que estão dando propina para o guarda de trânsito para não tomar uma multa. Cristo nos chama, e nós falamos aqui já algumas vezes, para ser contra a cultura. A igreja tem que caminhar na contramão do mundo. Então, se o jeitinho brasileiro é sinônimo de coisa errada, nós temos que viver de forma diferente, para além da nossa cultura. Gastar o horário do nosso trabalho com trivialidades. Nós estamos na época do home office, né? O mundo caminhou para isso. Como é que a gente tem feito e tratado o nosso home office? Temos nos dedicado no período de trabalho que nos é devido, ou temos usado para fazer outras coisas com controle menor? Estava vendo no LinkedIn esses dias um desabafo de uma pessoa. Ele disse assim: não, em casa não dá, eu me tornei a profissional Jaque. Aí eu falei, profissional Jaque? O que é isso, né? Não, é assim, minha mulher me vê lá, já que você está aí, leva o cachorro para passear, já que você está aí, busca um pão para mim, já que você está aí, faz isso. Nós temos um contrato de trabalho. Se o controle está menor, mas isso não muda o fato de que nós temos que nos dedicar nesse período. Isso também é uma forma de quebrar o 8º mandamento, se nós não estamos sendo justos na relação entre trabalhador e empregado. Pirataria online, baixar ilegalmente músicas, filmes, softwares, produtos piratas. Aí talvez a pessoa fale assim: o original é caro, eu não tenho como pagar. Mas ela não percebe que essa é a mesma justificativa do ladrão. É a mesma. Irmãos, passaram mais de 20 anos do lançamento do filme A Paixão de Cristo. E na época, aquele filme, A Paixão de Cristo, foi um dos mais pirateados da sua época. Tem algo errado aqui, né? O teólogo e pastor Philip Ryken, olha que interessante. Na semana passada, no Não Adulterarás, eu fiz um breve resumo no fim de como a gente tem quebrado os 6 mandamentos naquela situação, pregando sobre o 7º. E falando de não furtarás, esse teólogo ele diz que toda violação aos 10 mandamentos é uma forma de roubo. Quer ver? Curvar-se aos ídolos, os primeiros mandamentos ali, é roubar de Deus a adoração. Profanar o Shabá, ou seja, não guardar o dia do Senhor, que para nós é o domingo, que nós aprendemos aqui, é roubar de Deus o dia santo. Assassinar é roubar a vida. Adulterar, roubar a pureza. Mentir, que é o da semana que vem, roubar a verdade. E por fim ele conclui: todo pecado rouba e desonra a Deus, pois rouba-lhe a glória que é devida em nossas vidas, a glória que nós devíamos lhe dar. Ou seja, o pecado
nos faz ladrões. Talvez se a gente achava, comecei o sermão dizendo que a gente ia sair ileso do 8º mandamento, acho que já deu para perceber que não. E vou dar um spoiler aqui. Eu acho que o 9º e o 10º, a coisa não está boa para a gente também não. Eu não preciso fazer uma enquete aqui com vocês para a gente reconhecer que em algum momento das nossas vidas nós fomos infiéis no 8º mandamento ou estamos sendo e quebramos esse mandamento também. Só que aqui, irmãos, é o ponto importante e que nós precisamos reconhecer: a nossa incapacidade de cumprir a lei. Essa é a má notícia. Domingo após domingo, quando a gente começa a estudar a lei a fundo e para de pensar ela de forma simples, achar que por eu não roubar, não extraviar, apontar a arma para alguém, eu não estou quebrando o 8º mandamento, aí a gente estuda a lei e vê o nosso estado de miséria e de condenação. E é esse o papel que a lei tem. A lei moral de Deus, ela expõe o pecado, mas a lei não resolve o problema, ela aponta o pecado. Só que a lei também nos conduz a Cristo para nos justificar. A lei pega a gente e nos lança para Cristo. O pecador não tem condições de se salvar por si, mas Jesus Cristo veio para salvar o seu povo de seus pecados, para cumprir perfeitamente todas as exigências divinas, nascer sob a lei e tomar sobre si a pena pelos pecados de sua igreja, morrer de maneira sacrificial, substitutiva e ressuscitar ao 3º dia para a justificação de todo aquele que nele crê. Por isso a Escritura afirma: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo nos livra da maldição e da condenação da lei, ao se fazer maldição em nosso lugar. Por um lado, Ele toma sobre si a pena imposta pelo escrito de dívida que nos era contrário, e por outro, Ele imputa a nós a sua justiça, nos justificando diante de Deus. Não estamos mais debaixo de condenação da lei, não somos justificados por ela, pois somos justificados pela fé em Cristo e salvos pela graça. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, ninguém se glorie. É pela graça e somente pela graça que nós somos salvos. Só pela graça, nenhuma obra, nenhum feito nosso. Eu queria caminhar para a terceira parte, que eu disse que ia relacionar Jesus com o 8º mandamento. E já que o tema é não furtarás, eu quero trazer uma passagem de Jesus com 2 ladrões. Lucas 23, do 32 ao 43. Quem quiser acompanhar, eu vou fazer essa leitura. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus.
Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Presta atenção nesse finalzinho, irmãos. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nos nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se a gente ler o texto do ladrão da cruz, mais os 8 mandamentos que nós passamos há 2 meses aqui, e ainda não reconhecer que as nossas obras não são capazes de nos salvar, eu não sei mais o que a gente pode pensar a respeito, porque naquele último suspiro, Jesus concedeu àquele homem a promessa de uma herança que talvez ele tenha desperdiçado a vida dele inteirinha tentando alcançar. E Jesus no último dia concede, por graça, essa herança. Eu faço uma pergunta para os irmãos: qual foi a obra que o ladrão da cruz fez para receber a salvação? Jesus não disse para ele assim: ok, você creu em mim para a salvação, você teve fé, agora eu vou te deixar sair da cruz, você vive lá na sociedade mais 10 anos, vive de forma irrepreensível, e aí se você provar que você mudou de vida, eu vou e te salvo. Não. Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. No reino dos céus, para fins de salvação, não conta tempo de casa, não conta serviço e obras realizadas. Somos salvos unicamente pela graça. Talvez você me pergunte assim: ok, o ladrão se converteu na cruz, mas morreu no mesmo dia, né? E para o ladrão que se converte, mas não morre? E para o ladrão que se converte e permanece vivo? Como cristão, a gente acredita na conversão. Como cristão, a gente acredita na transformação de vida. Quem esteve aqui no MN quarta-feira, o estudo foi exatamente conversão. E nós vimos os exemplos de uma vida antes do encontro com Cristo e depois, através de João, através de Pedro, através de Paulo. Como era a vida de Paulo antes de ter o encontro com Jesus e uma vida depois que Paulo teve o encontro verdadeiro com Jesus. E esse Paulo, ele escreve aos Efésios assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. É a transformação. Você rouba, se converteu, não roube mais. E eu acho interessante o final desse versículo aqui, não sei se vocês repararam, porque talvez na sociedade a pessoa pode falar assim: ó, você vai se reabilitar, então se você rouba, deixa de roubar e vai atrás dos seus objetivos e vai trabalhar para conquistar o que é do seu interesse. Só que o Evangelho ele vai além. Olha como Paulo termina: trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Quer dizer, no Evangelho, o ladrão que não estava nem aí com os bens das pessoas e com a vida das pessoas, agora ele se converte e ele vai trabalhar para ajudar quem precisa. O Evangelho vai além.
transformação de coração. Eu quero concluir um outro exemplo de conversão. Zaqueu. Lucas 19, do 1 ao 10. Vocês conhecem a história de Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, traidor do povo, porque os romanos estavam subjugando o povo de Israel, os judeus, e os publicanos eram judeus que trabalhavam para cobrar impostos do povo judeu para o povo romano. E Zaqueu era um desses. Só que Zaqueu teve um encontro verdadeiro com Jesus. E no versículo 8, Zaqueu diz assim: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, o carrasco dos impostos, que subjugava o povo, que fazia conta, para de fazer conta. Na lei, se ele defraudasse alguém, pela lei, ele deveria devolver o dinheiro que ele fraudou e 20% de multa. Zaqueu para de fazer conta, ele de partida já entrega metade dos bens, e se ele prejudicou alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. Zaqueu para de pensar na lei, ele tem uma transformação de coração e ele entrega. E Jesus responde: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O hoje que Jesus usou na cruz com o ladrão, ele usa aqui com Zaqueu. A salvação chegou hoje. Quer dizer, a salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida, mas é a mudança de vida que vem em resposta à salvação oferecida como um presente gratuito. É a transformação que Jesus causa em nós, que gera mudança na nossa vida. Na religião, o homem busca fazer algo para obter o favor de Deus, só que ele se frustra, porque ele não alcança. Mas no Evangelho que nós cremos, nós não fazemos para ser salvos, mas nós fazemos em resposta à salvação que nós recebemos.